Olá, graça e paz. Bem-vindos a esta nossa devocional deste domingo, 23 de agosto de 2020. Estamos na série Lei Moral e estamos vendo o primeiro mandamento da lei de Deus. Nós já vimos quais são os nossos deveres para com ele e no vídeo de hoje nós veremos quais são os pecados proibidos neste mandamento, quais são as ações humanas que levam o homem a quebrar este primeiro mandamento e assim prejudicar, arruinar a sua relação com Deus e ao mesmo tempo acarretar grandes maldições e grandes sofrimentos para a sua vida. É verdade que o catecismo faz uma lista longa de ações pecaminosas, são 43, portanto vamos tratar das 43 ou perto delas, juntando umas com outras de tão próximas que são, pelo menos em 2, 3 vídeos. Nesse primeiro, nós veremos pelo menos 12 dessas ações. O primeiro dos pecados proibidos, evidentemente, é o ateísmo. A negação da existência de Deus, a negação da realidade divina, não é simplesmente uma ideia sobre Deus, uma negação filosófica sobre Deus, nem um ponto de vista sobre Deus que seja neutro ou simplesmente esteja na vontade e na capacidade humana. É um pecado frontal contra Deus, é um ataque à sua realidade, à sua existência, ao seu ser, é uma negação de quem Deus é. Portanto, o ateísmo de qualquer natureza, sob qualquer explicação, nascido em qualquer que seja a escola filosófica, pelo motivo que seja, ainda que o homem seja dito levado ao ateísmo pelas decepções com a crença religiosa, isso não é um atenuante, será sempre um pecado contra o primeiro mandamento, o ateísmo, seguido ao ateísmo e contrário a ele, a idolatria. Conquanto ainda que o ateísmo seja uma forma de idolatria, existem idolatrias mais crassas e mais grosseiras, que são aquelas em que os homens fabricam ou levantam para si altares e ídolos fabricos da sua inteligência, da sua imaginação, do seu invencionismo ou da limitação da explicação das coisas, do mistério que ainda ronda a natureza devido à limitação da inteligência humana. O homem atribuir ou reputar a qualquer força da natureza, qualquer poder sobrenatural, autônomo, que concorra, que rivalize-se com a existência de Deus, é pecado. Reconhecer a existência de Deus, porém não confessá-lo, ainda que você reconheça que há um Deus, há plausibilidade científica, é impossível que esse mundo exista sem Deus, ainda que você seja levado pela contemplação da natureza, pela lógica e a perfeição das leis da natureza, a necessidade da existência de uma inteligência superior por trás destas coisas todas, ainda assim que você o reconheça, mas não o confesse, e não o atribua a ele glória, poder, majestade, não se submeta a ele, não o reconheça como Senhor, também é pecado. Também é pecado o agnosticismo, que é uma dúvida razoável sobre a existência de Deus. Mas geralmente os agnósticos também têm uma outra visão, é que não negando a existência de Deus, reputam a completa desnecessidade de ter qualquer relação com ele, ainda que exista um Deus que tenha feito todas as coisas, tenha criado todas as coisas e tenha algum interesse sobre a história dos homens e a criação. O fato é que alguns agnósticos simplesmente dizem que é inoportuno, que é desnecessário, que é uma perda de tempo e de energia ter qualquer tipo de relação com Deus. Negar a Deus o que lhe é devido, o culto, a adoração, a ação de graças, a obediência, o temor, também é pecado. As falsas opiniões sobre ele, que são as heresias, as falsas doutrinas, o senso comum sobre Deus, reduzir a Deus a um só dos seus aspectos, por exemplo, aqueles que dizem que Deus é só amor, todo amor e amor, mas que Deus não tem juízo, não vinga-se dos seus inimigos, não pune no inferno, é um tipo de pecado. É pecado contra Deus porque você diminui Deus, você estreita, por assim dizer, o tamanho de Deus, você simplesmente dá a Deus uma concepção, uma ideia falsa, errônea. Atribuir a Deus qualquer pecado ou mal ou incapacidade também é pecado. Achar que o mal presente no mundo diz respeito a uma vontade de Deus para que este mal aconteça,
pura e simplesmente, sem que Deus tenha nenhum propósito santo e justo por trás do que está acontecendo, ou achar que o pecado dos homens, Deus poderia ter feito com que os homens o evitassem, mas Deus se compraz do pecado, portanto, do que tem ele a reclamar, como uma das objeções levantadas na carta aos Romanos, por exemplo, também é pecado. A especulação sobre Deus, sobre o seu mistério, naquilo que dele é insondável, que não se pode conhecer, o que Deus, por exemplo, estava fazendo antes da criação, na eternidade pretérita, ou quais são os desejos secretos de Deus, e querer escrutá-los, conhecê-los, levantando teorias, hipóteses, fazendo magiamentos, também é pecado. A profanidade, o linguajar profano, mas uma vida completamente secularizada, desvinculada, por assim dizer, de qualquer mistério que diz respeito a Deus, a negação da presença sobrenatural de Deus no mundo, e uma vida profana que contraria o que é sagrado, que não respeita o que é da religião, que simplesmente solapa estas coisas para viver pura e simplesmente a sua própria vontade, o seu estilo de vida, também é pecado. Uma relação interesseira com Deus, e aqui um recadinho para muitas pessoas que frequentam muitas igrejas neopentecostais e para muitos pastores deste corte religioso que propõem aos homens uma relação em forma de barganha. Quem dá mais, mais recebe. Quem é mais generoso, mais abundantemente será galardoado. Os que buscam em Deus riquezas temporais e apenas estas, e assim estando capazes, dispostos a fazer grandes sacrifícios para enriquecer-se por interesse, esses também correm grande pecado. Desconfiar das intenções, das ações de Deus, como se Deus estivesse algum tipo de satisfação ou realização na dor e no sofrimento, na tragédia ou na desgraça, e que Deus não de fato não tem uma intenção boa, justa, reta, alvissareira, que traga grande paz e consolação para os homens, também é pecado. E por último, ter insensibilidade quanto aos juízos de Deus, não enxergar e não compreender que nas horas difíceis da nossa vida pessoal, ou nas horas difíceis e amargas porque passa uma sociedade, a igreja ou a humanidade, tem a ver com uma ação de Deus que está disciplinando, corrigindo, preparando, purificando o seu povo. Ser insensível aos seus juízos é também ser insensível à sua disciplina restauradora, curadora, que traz paz e vida passado o tempo da prova. Portanto, esses primeiros 12 pecados estão proibidos, a começar pelo ateísmo e a terminar na insensibilidade para com os juízos de Deus. Nós devemos vigiar o nosso coração e a nossa mente para ver se nós não estamos, vez ou outra, infelizmente ainda, incorrendo em alguns desses pecados e assim também incorrendo no desagrado de Deus. Deus nos livre desses pecados e nos dê a alegria de todos os dias confessá-lo com os lábios, crer em nosso coração e proclamar as suas grandezas, também por uma vida santa, num relacionamento todo amoroso, obediente e ao mesmo tempo alegre por servi-lo. E que Deus muito nos abençoe.